A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Crescendo com a Bíblia. E estamos hoje concluindo a nossa série de estudos da teologia sistemática com o tema Antropologia Bíblica. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou bacharel em teologia com pós-graduação em Novo Testamento e o meu canal é para tirar as dúvidas, é isso mesmo, de vocês que às vezes lê um texto bíblico e não entende muito bem. A gente sempre vem aqui trazendo a solução de algumas curiosidades bíblicas, mas estamos com esta série, que é uma série maravilhosa da teologia sistemática, para também te ajudar a que você venha aprender mais da palavra de Deus. Se isso é importante para você, então se inscreve, aperta o sininho, dá um joinha aí, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é importante e a palavra de Deus possa se espalhar para muito mais pessoas. Vamos fechar hoje? Hoje a antropologia fecha com o tema A Depressão do Homem. Um tema importante, um tema delicado, e eu quero te pedir já de início que você compreenda que a nossa linha de pensamento é teológica, é bíblica. Não é da psicologia, não é da psiquiatria, não é da terapia, não é nada da medicina. A nossa linha é a linha bíblica e teológica, tá bom? Já para você entender logo de início. O que é a depressão? É importante a gente saber o que é, principalmente para quem está passando por um quadro depressivo, assim como para quem está cuidando de alguém que está passando por um quadro depressivo. O conhecimento é a coisa mais importante. A depressão é um dos males que mais atinge as pessoas em todo o mundo. Contudo, a causa primeira da depressão foi certamente a entrada do pecado na humanidade. A origem de todas as fraquezas e males, tanto emocionais como nervosos, psicológicos e físicos da humanidade, a origem é o pecado. A próxima aula que nós vamos estar postando é sobre hamartiologia, a doutrina do pecado, onde nós vamos aprender aonde se originou este mal moral terrível que até hoje atinge a humanidade, destruindo-a, degradando-a. No dicionário Aurélio, diz que a depressão é o ato de deprimir-se, é um abatimento moral ou físico, é uma letargia. Também no dicionário Webster, diz que depressão é a sensação de sentir-se deprimido, desalento, redução da vitalidade funcional, estado anormal de inércia e emoção desagradável. Para você ver que quem está passando por um quadro depressivo, ela realmente não tem ânimo, não tem força, e isto não é normal. Outros sintomas de depressão que nós temos aqui, eu estou olhando aqui do lado porque eu estou com o meu PDF aberto, ele estará aí na descrição para você também acompanhar. Diz que também a pessoa que está no estado depressivo, ela sente tristeza, apatia, perda de energia, fadiga, normalmente é acompanhada de insônia, pessimismo, medo, sentimento de culpa, vergonha, senso de desamparo, perda de interesse no trabalho, nas relações sexuais para os casados, nas atividades usuais e perda de apetite. Existe também a depressão se manifestando através de doenças variadas. Às vezes você pode estar sentindo isso sem entender por quê. Será que você não está, de repente, entrando num quadro depressivo? Por isso que é bom a gente ter o conhecimento. Alguns desses sintomas são tontura, palpitações cardíacas, dificuldades respiratórias, pressão no peito e até acidez estomacal. Alguns desses sintomas também são muito comuns em ansiedade, mas da ansiedade para a depressão é um passo. Existem algumas causas para a depressão, causas variadas. Como eu disse de início, a linha que nós vamos pegar aqui é a linha bíblica teológica, não é a linha científica. Existem muitas causas científicas já descobertas, já comprovadas pela medicina, principalmente do quadro depressivo, como sendo uma doença, mas também existem outras causas
E é isso que nós vamos falar agora. Nem todas as causas da depressão são bem definidas. Entretanto, algumas delas já são bastante conhecidas, como, por exemplo, ressentimento. É a emoção mais destrutiva nos relacionamentos humanos, tanto para o bem-estar da pessoa como para de quem está próximo a ele. O indivíduo que sofre de ressentimento, ele está sempre amargurado, ele está sempre sentindo um peso em seu coração, porque aquela mágoa, ela está sempre sendo revisitada. Por isso que a palavra é ressentimento, é sentindo de novo. Ela está o tempo todo se ressentindo, sentindo outra vez a dor, a mágoa, a ferida, né? A tristeza que a incomoda. A segunda causa é a mágoa, que é a irmã gêmea do ressentimento. Elas sempre caminham juntas. Guardar mágoa não traz vantagem nenhuma, é isso mesmo. Nós temos aqui alguns textos bíblicos que eu vou deixar para que vocês possam consultar, porque se eu for ler os textos bíblicos, a aula vai ficar muito longa. Efésios 4:31 e Hebreus 12:14-15. E no primeiro, que é o do ressentimento, é Mateus 26, do 6 ao 16, que conta a história de Judas Iscariotes. É isso mesmo. Logo em breve estarei gravando um vídeo do nosso, vamos dizer assim, do nosso tema, do nosso canal, que é Curiosidades Bíblicas, mostrando que por que Judas traiu Jesus. E vocês vão entender que foi por causa do ressentimento. É isso mesmo. Nesse texto fica bem claro. E o terceiro é a ira. A ira é a mãe das duas anteriores. É sinônimo de cólera, de raiva, de indignação. A ira, em geral, é prejudicial à vida espiritual, à saúde mental e também à saúde do corpo. Tudo isso a ira causa. Ela pode te prejudicar nos seus relacionamentos, te prejudicar fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E a última é a ação maligna. Antigamente se falava muito sobre isso. Hoje, como eu disse de início, a medicina já descobriu que a depressão é uma patologia, é uma doença. Porém, nós vamos ver aqui pela nossa linha teológica que o nosso adversário, ele está sempre buscando brechas para nos atormentar e nos fazer cair. Então, uma delas é a depressão. Salientamos que em certos casos, quando não há causas orgânicas ou emocionais evidentes, como por exemplo, a morte de um ente querido, uma separação conjugal, a depressão pode ser provocada por uma ação demoníaca ou maligna. Lá na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 5, versículo 8, vai dizer que o inimigo, o nosso adversário, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E algumas vezes, algumas pessoas, quando estão num estado depressivo, eles acabam abrindo essa brecha, dando esta legalidade, e o inimigo ataca e traga de verdade essa pessoa. Nós vamos dar aqui exemplos bíblicos de personagens, homens de Deus, que passaram por um quadro depressivo, para você saber que eu não estou dizendo que quem tem depressão está com demônio, porque estes homens de Deus que eu vou falar agora, todos passaram por quadros depressivos e nenhum deles tinha demônio. É só para você ter conhecimento que pode existir causas que não são explicadas nem mesmo pela medicina. E aí entra a área espiritual, a área da oração e intercessão. O primeiro exemplo que eu vou dar é o de Moisés. No livro de Números, no seu capítulo 11, do versículo 11 ao 15, a gente vê o grande líder de Israel demonstrando imensa tristeza diante das murmurações dos israelitas. Moisés, ele chega num estado depressivo tão forte, de angústia, por estar sofrendo aquela pressão pelo povo, que ele chega a pedir a morte a Deus. Daqui a pouco, no próximo PDF, nós vamos ver como Deus resolveu a situação de cada um. E você vai ver como o nosso Deus é maravilhoso. O segundo personagem é Elias. Elias está no livro do primeiro livro dos Reis, capítulo 19. E a gente vai ver Elias fugindo, evitando o contato social, dormindo, uma coisa que acontece muito com quem está num quadro depressivo, vai sentir muito sono,
se isolando, sem ter energia, com fadiga, com sintomas claros de depressão, se escondendo e pedindo a morte, para combinar, né? A fala, a postura de Elias é de quem está passando por um grande esgotamento emocional, que pode culminar com um quadro muito grave de depressão. Veja que a gente ouve, né, testemunhos de muitas pessoas que passaram por problemas assim no trabalho, às vezes no lar, às vezes por estar cuidando de um ente querido enfermo. Essa pessoa acaba sofrendo um esgotamento emocional e isso pode levar a um quadro depressivo. A próxima pessoa é Jó. A tristeza de Jó é derivada das suas grandes perdas, seu grande sofrimento. Ele não só perde coisas materiais, mas também perde entes queridos. Então, Jó realmente amaldiçoa o dia em que ele nasceu e compreende que não valia mais a pena viver. E o último é Jonas. Jonas, ele está amargurado, ressentido. Lembra que nós falamos sobre isso, sobre causas? E ele pede a morte. A amargura e a falta de perdão são sentimentos mal resolvidos que podem levar, sim, a um quadro depressivo. Então, é sempre bom observar se a pessoa que está passando por essa situação, se ela não está ali guardando mágoa em seu coração, se não tem alguém que ela precise perdoar ou pedir perdão, para que ela sinta alívio, para que ela tenha a sensação de, pronto, concluir o que estava ali sem ser resolvido. E isso pode muitas vezes trazer essa pessoa de volta ao seu estado normal. É sempre bom investigar. Agora sim, nós vamos ver o tratamento de Deus para estes personagens. Nos 4 casos citados acima, Deus realizou o tratamento da mesma forma. Qual foi a forma que Deus realizou? Ouvindo as queixas de cada um deles e conversando com eles. Isso mesmo. Essa é uma boa forma de se tratar a pessoa que está em um quadro depressivo. Ouvir e conversar com esta pessoa. Com Moisés, o Senhor escuta suas queixas e lhe prepara ajudadores. Olha que coisa linda, né? Deus observou que Moisés estava sobrecarregado, e então Deus, após ouvir as suas queixas, aliviou a carga de Moisés, e então Moisés se sentiu muito melhor. Com Elias, após ouvir as suas lamentações, o Senhor lhe traz informações que vão fortalecer seu ânimo, como você não está sozinho, tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. Deus também prepara ajudadores para Elias, que ele deveria ungir, inclusive o seu substituto Eliseu. Veja que Elias também estava passando por um esgotamento emocional. E Deus faz questão de dizer para ele que ele não está sozinho, que existe mais seguidores do Deus verdadeiro, que ele pode contar, que ele não é o único, que isso realmente é muito triste, você se sentir sendo a única pessoa buscando a verdade, falando a verdade, estando do lado da verdade. Então Deus alivia isso na mente dele, dizendo assim, olha, tem mais gente que está do seu lado. Eu estou do seu lado e tem mais gente do seu lado. E por último, Deus diz para ele, olha, eu vou te trazer alívio, te trazer descanso. Você termina o trabalho que você tem que fazer. Você vai ungir algumas pessoas que vão ser teus ajudadores, vão estar concluindo esta obra, e você também vai ungir o seu substituto, Eliseu. Então, Elias fica realmente muito grato a Deus, muito feliz e obedece. Ali ele já sai do quadro depressivo e vai fazer o que Deus havia lhe ordenado. Com Jó, o Senhor, após ouvir seus questionamentos, lhe ensina de tal forma que o próprio Jó confessa que só o conhecia de ouvir falar, mas agora os seus olhos o veem. É isso mesmo. Jó, após se queixar muito, depois tem que ouvir a Deus. E Deus lhe ensina muitas coisas, tanto que ele fica grato, porque agora ele tinha um relacionamento muito mais íntimo com Deus do que antes. E o último, que é Jonas, o Senhor ouve o seu ressentimento e o incentiva
a perdoar. Veja só, por isso que eu falei, quando você começa a investigar, estudar o histórico da pessoa que está no quadro depressivo e você descobre que tem algum tipo de falta, né, ali de perdão, ou de pedir perdão, ou de confessar algum pecado, incentive a pessoa a falar sobre isso. Isso vai trazer alívio, vai trazer um sentimento de que, pronto, concluiu o que estava faltando ser concluído. Pedi perdão, ou perdoei, ou confessei. E aí, rapidamente, o quadro já começa a mudar. E por último, nós já estamos caminhando para concluir a nossa aula de hoje. Eu coloquei duas coisas importantíssimas que eu achei muito legal para que você, que é meu aluno e que está assistindo, né, vendo este vídeo, possa aprender com isso. Diz assim: depressão, o que não dizer. Olha que interessante. É o que não dizer para a pessoa que está no quadro depressivo. Dizer para essa pessoa que ela tem que se esforçar mais. Não é bom dizer, porque a pessoa que está com depressão, ela já está se esforçando. Dizer para ela que ela tem que pensar positivo. Não diga isso, porque ela também está tentando ser positiva. Dizer que ela não parece deprimida. Meu Deus. A pessoa que está com depressão, ela justamente faz isso. Ela quer aparentar que não está deprimida, mas ela está. Pensar que dizer para ela pensar que poderia ser pior. Não faça isso, parece muita maldade, né? A pessoa já está numa situação onde ela não sabe como sair dali e você dizia, mas poderia ser pior. E outra coisa, dizer que isso é coisa da cabeça dela, que é psicológico, que é tudo invenção, né? Tá só na cabeça dela. Não diga isso. Isso é cruel. Dizer que a pessoa é egoísta, que ela só pensa no sofrimento dela, também não deve dizer isso, porque ela não gostaria de estar ali. Acredite, quem sofre, quem está no quadro depressivo, ele não gostaria de estar ali. Isso não é normal. E por último, dizer que isso é falta de Deus na vida. Você não deve dizer isso, porque veja que nós falamos aqui, demos o exemplo de homens que eram homens de Deus e que tinham muito Deus na vida, mas que por causa de um processo de falta de perdão, um processo de perda familiar e material, um processo de esgotamento emocional e um processo de pressão do trabalho, no caso de Moisés, né, ele estava sendo pressionado pelo povo, e isso tudo faz com que estes homens entrem num quadro depressivo. E por último, como ajudar alguém deprimido? Isso aqui é muito importante. Primeiro, você não diz essas coisas que eu falei agora. São coisas que você não deve dizer para quem está com depressão. Jamais diga que ela precisa de Deus na vida, porque isso muitas e muitas vezes não é a questão, a falta de Deus. A outra coisa é como você vai ajudar. Primeiro, se informando. É isso mesmo. Informar-se sobre o que é depressão. Quanto mais informação você tem, melhor você vai saber lidar com alguém que está num quadro depressivo. Segundo, ouça, sem julgamento, sem tentar resolver, apenas ouça. O próprio Deus fez isso. Terceiro, entenda o tratamento. Quanto tempo leva para fazer efeito? Às vezes a pessoa está passando por um processo depressivo, está fazendo tratamento medicamental, com medicamentos, e às vezes com terapia. E isso leva tempo, o efeito não é assim imediato. Muitas vezes leva um certo tempo para começar a fazer efeito e as pessoas começarem a ver o processo, né, o progresso, a evolução do tratamento. Então, seja paciente. Ajude ativamente a fazer pequenas tarefas do dia a dia. Não chegue para a pessoa que está no quadro depressivo e diga assim, vai tomar um banho, vai limpar essa casa, se levanta dessa cama. Não faça isso. Você deve ajudá-la ativamente. Pegue ela e diga, vamos tomar um banho, eu vou dar o banho em você. Vamos sair, vamos fazer uma caminhada. Eu vou te ajudar a limpar esta casa. Percebeu que é você ativamente com a pessoa? Isso muitas vezes funciona. A pessoa, esse quinto que eu coloquei aqui, é a pessoa. O que eu quero dizer? Que o indivíduo é diferente da depressão. O que ela está vivendo é um quadro depressivo. Por que eu coloquei isso? Porque há pessoas que dizem assim, fulano de tal é depressivo, cicrano é depressivo. Então você tem que separar o quadro depressivo da pessoa. A pessoa não é depressiva, porque ninguém nasce depressivo. Ninguém é depressivo como se fosse uma personalidade dela. Não. Existe a pessoa, o indivíduo, e existe o quadro depressivo
que ela está passando e que ela vai sair dele. Deu para entender? Evite a culpa. Não culpe a pessoa com depressão. Ela já está se culpando. Então, você também culpá-la vai ser muito mais difícil dela sair de onde ela está. Se ela já se culpando, ainda vindo mais alguém dizer que a culpa é dela. Ofereça uma palavra de esperança, isso mesmo. Mesmo que pareça que ela não está te ouvindo, que ela não está nem ligando, mas suas palavras devam ser sempre de esperança. Um texto bíblico muito bom é Filipenses 4, do 6 ao 8. Essa carta de Paulo aos Filipenses é chamada de a Carta da Alegria. Então, vale a pena você consultar e de repente usar aí, se você conhece alguém que está precisando de uma palavra de esperança. E por último, procure ajuda própria. O cuidador de alguém depressivo também vai precisar de ajuda. Nós que somos pastores e acompanhamos alguns casos, a gente muitas vezes já viu pessoas que cuidavam de pessoas enfermas ou num quadro depressivo e que depois ela mesma ficou enferma ou ficou num quadro depressivo. Por quê? Porque não procurou ajuda. É difícil cuidar de alguém que está assim. Então, quem está cuidando também deve ser ajudada, também deve ser cuidada. Ela também precisa procurar ajuda para ela mesma. Amém? Então, com esta aula sobre depressão, nós encerramos a antropologia bíblica. Próxima aula será de hamartiologia, a doutrina do pecado. Espero que você continue conosco acompanhando a teologia sistemática. Você vai gostar das próximas matérias. Tem temas muito polêmicos, coisas muito boas. Logo, logo nós teremos escatologia, muito bom. Se você tiver dúvida, se você não concordar com alguma coisa, ou se você tiver sugestões, coloca aí nos comentários. Eu vou ter um grande prazer em te responder. Muito obrigado pelo seu tempo, que Deus te abençoe e até a próxima.